Muito bem, uma matéria muito importante para a gente entender um pouquinho mais sobre esse dia a dia da comunidade surda, como que é essa comunicação, como ela se restringe a um grupo, né? A gente não consegue, a gente nunca foi educado a ter esse acesso à língua. E a gente vai conversar um pouquinho mais aqui dentro do quadro Viver Bem com a professora e tradutora de Libras, Neide Alexandre, que também participa sempre aqui com a gente dos programas da casa. E também vamos entender um pouquinho do universo dos surdos com o professor Ricardo do Nascimento. Bom dia. Bom dia. Esqueci, bem-vindos. Obrigada. Tudo bem? Obrigado pela presença. Professora, sempre é muito importante falar sobre isso, não só no mês, né, de conscientização, mas é muito importante falar dessa parcela da população que tem essa condição e que precisa de atenção sempre, né? Exato, o mês de setembro, né, é um mês onde se comemora muitas atividades, eventos na comunidade surda, porque é o mês onde relembra as lutas e as conquistas dessa comunidade. Então, Perfeito. Nós somos irmãos, eu e o Ricardo, e sempre fazendo aí acessibilidade através da Celibras. Perfeito. E somos parceiros aqui da SIC TV. Graças a Deus. Amém. E a língua de sinais, ela é digamos assim, um alfabeto manual, né? É o que a gente aprende na escola como ouvintes, os surdos aprendem a língua de sinais. É uma linguagem, certo? Então, são muitos mitos que rodeiam em torno da língua de sinais. Ela é uma língua, né? Assim como as línguas orais, pesquisadores surdos, pesquisadores ouvintes, fizeram suas pesquisas e encontraram os níveis linguísticos para assim ela ser considerada uma língua. Então, ela não é uma linguagem, ela tem a linguagem dentro dela, mas ela é uma língua, né? Língua brasileira de sinais. Perfeito. E essa língua de sinais, ela é universal, né? Ou ela é muito específica? Porque a língua brasileira seria equiparada ao nosso português. Então, é diferente em outro lugar do mundo, por exemplo? Correto? Isso, muito boa pergunta, Juraci, né? Ela não é universal, cada país tem a sua língua de sinais. O Brasil foi um dos últimos países da América do Sul a oficializar a sua língua de sinais, por isso que é chamado Língua Brasileira de Sinais. Perfeito. Deixa eu perguntar para o professor Ricardo, o professor, ele nasceu surdo? Então, o meu nome é Ricardo e este é o meu sinal. Eu nasci, falando um pouco da história da minha surdez, minha mãe teve uma gravidez normal, eu nasci ouvinte. Mas aos 8 meses, ainda bebê, eu fui acometido por um sarampo, senti muitas dores no ouvido, minha família ficou muito preocupada. Então minha mãe me levou ao médico para fazer assim o diagnóstico. E aí diagnosticou surdez profunda, bilateral. Minha família ficou muito triste, mas foi a luta. Buscou me incluir na sociedade. Eu ficava em casa com os meus parentes, observando o mundo lá fora, um mundo imagético. Perfeito. E essa adaptação, essa transformação para que o professor me falasse, eu queria que ele falasse um pouquinho, né, sobre como ele falou sobre esse mundo imagético, de como que ele ficava olhando e se sentia muito diferente desse universo, como que Libras chegou como uma opção de inclusão para ele também. Sim, então, na minha infância eu observava o trânsito, morava numa rua que era muito movimentada, via as pessoas, as crianças brincando, os colegas, mas eu sou surda e eu era excluído. De certa forma, era excluída. A família ainda não sabia língua de sinais.
Geralmente, surdos nascem em famílias ouvintes que ainda não sabem língua de sinais e precisa aprender. Minha mãe encontrou uma professora. Essa professora trabalhava numa escola de surdos e ela convidou minha mãe para levar eu para estudar naquela escola, Escola Abinael Machado de Lima, mais conhecido como SENE. Naquela época estudavam todas as pessoas com deficiência, síndrome de Down, deficiência intelectual e outros. Foi quando eu comecei a estudar. A direção da escola, na época, trabalhava com a metodologia do oralismo, onde o surdo deveria aprender a falar oralmente, mesmo sem ouvir. Então, eram treinos exaustivos da fala, era muito difícil, tinha que instalar os fonemas. Então, nós usávamos equipamentos da fonoterapia e tinha que fazer a leitura labial, tinha que articular a fala. Então, eu desenvolvi pouca fala. Não é minha língua natural. Então, naquela época, era mais rígida a educação. Os professores puxavam a orelha. Então, relembrando a questão da Libras, como foi introduzido na minha vida. A diretora da escola SENE enviou uma professora ao Instituto Nacional de Educação de Surdo. Esse instituto é referencial, né, na educação de surdos aqui no Brasil. Foi na época de Dom Pedro II. Então, quando essa professora retornou ao Brasil, quando ela retornou a Porto Velho, ela ensinou tudo que ela aprendeu em língua de sinais. Tudo que estava à nossa volta na sala de aula. Por exemplo, isso aqui é um sofá. Observamos a característica do sofá. Ele é macio. Então, fomos fazendo o sinal, criando os sinais de todos os objetos que estavam na sala de aula. Lâmpada, luz, ventilador, tudo na vida é sinalizado. Isso é muito importante para o surdo, porque é a nossa língua natural. Então, foi a partir daí que eu aprendi a língua de sinais. Através da sinalização. É a nossa cultura visual. Perfeito, obrigado. Professora, falando sobre essa, o que me chama muita atenção é que é uma língua, assim como o português para o ouvinte, mas Libras é uma língua específica. Quando o surdo ele vai escrever, geralmente acontece, como ele está acostumado, a língua mãe dele, a língua nativa, é a linguagem brasileira de sinais, não é o português, acontecem algumas trocas, né? Acontecem algumas trocas de palavras, expressões, e que quando alguém em português, que é ouvinte, vai ler, vai achar estranho. Como se dá essa relação entre a Libras e o português? Ótima pergunta, Juraci. Muito bom. Então, eu, enquanto professora bilíngue, Libras, né, quando o surdo aprende a Libras, ela tem uma estrutura diferente da língua portuguesa, que tem sua estrutura lá em linguística, sujeito, verbo e objeto. E a Libras tem essa estrutura, mas não usualmente, né? Ela começa geralmente pelo objeto e, por último, o sujeito. Então, o surdo, ao fazer o uso da língua portuguesa escrita, ele vai fazer o uso da interlíngua, porque ele deve ser alfabetizado de maneira bilíngue. Libras como primeira língua e língua portuguesa como segunda língua, mas ensinada através de uma metodologia, né, de segunda língua. Eles são ditos estrangeiros dentro do seu próprio país, por falar uma língua de modalidade e estrutura diferente da nossa língua oral auditiva. Então, realmente, na escrita do surdo, você vai encontrar vários níveis. Surdos com nível básico da língua portuguesa, surdos com nível intermediário, surdos com nível avançado. Depende muito do desenvolvimento linguístico, né? Depende muito também da introdução da Libras na criança surda, porque se ele tiver esse atraso no aprendizado da Libras, ele vai ter também um atraso no desenvolvimento da língua portuguesa escrita. Professora, eu pedi só uma pausa rápida para a gente se despedir aqui de Cacoal e Rolim de Moura. As duas cidades seguem com a programação local e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Voltando, é bom falar sobre isso porque às vezes acontece, eu tenho amigos surdos, por exemplo, minha vizinha
ela manda mensagem para mim e claramente eu entendo toda a mensagem, mas não é o português como eu estou acostumado, né? Você falou muito bem aí sobre o sujeito, sobre a ação. Então, se ela fala, vamos tomar banho de piscina, ela me fala piscina, ela já resume, é algo nesse sentido, assim, né? Para que a gente comece a entender que o ouvinte, ele fala o português e a gente aprendeu o português desde criança, e o surdo fala a língua brasileira de sinais, que vem e tem uma distância enorme entre esse ensino, né? São poucas as pessoas que ainda têm acesso a Libras. Eu queria entrar nesse assunto. Assim, a gente tem as escolas todas que, claro, a gente tem várias dificuldades na educação no Brasil, mas muito mais dificuldade na educação do surdo. Conforme o decreto 5.626, os surdos eles têm esse direito, né, de estudar em escolas comuns. Também eles têm direito a escolas bilíngues de Libras, né, o ensino de Libras como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua e na sua forma escrita. Então, é um direito já emanado aí em lei, né, do qual essa pessoa tem o direito de crescer bilíngue. Esse desenvolvimento se dá na família, que é a primeira instituição social, na escola. Então, precisa de assim, uma imensa, uma força-tarefa, onde precisa de formação a todos os profissionais que atuam nas escolas, principalmente professores, mas não somente os professores, os gestores, o porteiro, os familiares, toda a comunidade escolar precisa aprender a língua de sinais, porque assim vai se construir aí um país bilíngue. Perfeito. Professora, só para a gente encerrar, eu queria entrar num assunto, é uma visão que a gente chama de visão antropológica do surdo. O surdo enquanto indivíduo de uma sociedade. O correto é tratá-lo com certa deficiência auditiva ou é algo muito específico? Como que anda essa discussão, né? É uma condição? O que a medicina e o que a antropologia dizem nesse sentido? Então, as discussões em torno da surdez, né, são várias as ideologias. Por exemplo, na visão clínica, vê o surdo como um deficiente, que é privado da audição, que ele precisa usar aparelho auditivo, que ele precisa fazer o implante coclear, se assim ele for candidato, né? Já na visão antropológica, vê o sujeito surdo como um sujeito que nasceu diferente e que se comunica em uma língua diferente. Ele é privado da audição, mas por essa privação ele desenvolveu uma língua, né, que é a língua de sinais, de modalidade visual motora, e se assim for ofertado a ele, se der esse direito dele ser naturalmente bilíngue, então ele vai crescer normalmente na sociedade, só vai ser visto de forma diferente, se comunicando através de uma língua e por conta dessa língua ser de modalidade visual motora, ele vai desenvolver aí uma cultura visual motora. Por exemplo, nós somos irmãos. Na casa do Ricardo, ao chegar, você vai tocar a campainha. Na campainha das casas de ouvintes são campanias sonoras. Na casa dos surdos são campanias visuais. Cada cômodo da casa tem uma lâmpada. Tocou na campainha, acende as luzes. Ou quando não, se tiver um cachorro, geralmente o cachorrinho vai lá no portão, vê que tem alguém, aí vai lá chamar o dono. É muito interessante. É assim um mundo diferente. Bom, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado a todos. Sejam sempre muito bem-vindos à SIC TV e feliz Dia do Surdo. Nós que agradecemos aí a oportunidade e sempre estamos aí à disposição nessa parceria Celibras e SIC TV. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Olha, Luana, que aula hoje, né? Aqui falando sobre a comunidade surda tão importante e tão versátil, né? Mostrando que estão presentes